No Antigo Testamento, a gente tem aparece muito os nomes redentivos de Deus. São aqueles nomes que alguém chamou Deus por determinado nome, e aquele nome está ligado ao momento da pessoa, à situação. Por exemplo, alguém estava precisando de paz, e ao clamar usou uma palavra que identificava o nome de Deus relacionado àquilo, que no caso a paz. Por isso que Abraão clama lá no monte e diz, Deus proverá. O momento dele era um momento que ele estava precisando de um socorro de Deus, uma provisão de Deus. E aí ele fala que Deus é Jeová Jirê. Os mais conhecidos nomes redentivos de Deus são 7. Jeová Jirê, Jeová Shalom, Jeová Nissi, e Rafá, são vários, né? Shaddai é o Shaddai, Yahvé Shammah, e aí vai. E existe um que é Yahvé, é bem difícil de falar, se eu falar errado, os teólogos aí consertam. Yahvé Lai Roi, acho que eu acertei. Acertei, não acertei? E o significado desse nome de Deus é o Senhor que vê. Diga, Ele é o Senhor que vê. Se eu falar assim, ó, o Evanildo é o cara que vê. Você fala, ele vê? Ai, que bom. Né? Não tem. Ah, o Antônio é a pessoa que revela. Ok. Mas Deus não precisa revelar, Ele vê tudo e todos e todas as situações. Irmãos, e pensando nesse aspecto, isso é uma consolação para nós. O cristão pode descansar em Deus, porque Deus, Ele vê todas as coisas e trará à existência a nossa recompensa. Será justo com todos aqueles que invocam o seu nome. Nada ficará sem uma sentença, sem uma ação de Deus. Às vezes demora, a gente acha que demora a nossa resposta de oração. Então, nessa noite eu quero falar sobre o Senhor que vê. E eu quero ler algumas coisas, porque a minha intenção é ser bem didático, para que você saia daqui nessa noite e vá para casa pensando, e fique essa semana pensando que Deus vê todas as coisas. O texto que nós vamos ler de Gênesis 16, 13, ele é muito interessante. Eu quero ler nessa NVI aqui, porque para ficar um pouquinho mais completo, mais fácil de entender. Então abra aí em Gênesis 16, 13. Os irmãos viram um videozinho aí de um pastor, de um obreiro tentando achar João? Aí ele fala assim, vamos ler lá em João 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Achei legal demais aquele negócio. Eu falei, isso aí tem tudo a ver com João, né? O Senhor, é João 10 que fala que Jesus é pastor, né? Não é João 23. Olha o que diz o verso 13. Este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? E aí, irmão, vai descrever um processo extremamente extraordinário. Quando a gente lê esse versículo, esse texto sagrado, descreve o momento em que o Senhor viu de perto a aflição de Agar. O Deus da Bíblia é sempre apresentado como o Deus que vê de perto a aflição do seu povo. Na Bíblia, o próprio Deus é descrito como alguém que sofre conosco
durante nossa própria aflição, Ele sofre conosco. O profeta Isaías chegou a citar essa verdade dizendo: em toda angústia deles foi Ele angustiado, juntamente com o povo. Isso está em Isaías 63, 9. E o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, e os tomou e os conduziu a todos os dias da sua angústia, em todos os dias da sua angústia. Entretanto, Deus não apenas vê a nossa aflição, Ele toma para si as nossas próprias aflições e resolve os nossos problemas. Ele nos acompanha de perto e apresenta a solução. É isso que o texto de Gênesis 16 está descrevendo. Quando a gente olha para a situação de Agar, ela era uma escrava egípcia, naquele período em que Abraão foi para o Egito, e lá ele caiu num erro, e o rei, para recompensar o erro, deu a eles servos, servas, animais, riquezas, e falou para ele: pega descendo, crente. Porque, irmão, crente dá azar no lugar errado. Crente dá azar. Se existir um negócio complicado, é crente infiel. Aonde ele chegar, azar do negócio. Lembra quando Jonas entrou no barco dos pescadores que estavam em paz, pescando, tranquilo? O Jonas, em rebeldia, entrou no barco. E ao entrar no barco, em rebeldia, veio problema para o barco. Mas crente fiel é uma bênção aonde tiver. Lembra Jesus no barco? Ele era a solução. Solução. É evidente que a gente não pode, na hora de contratar alguém, ir em determinadas áreas, né? Porque você pode até sofrer um processo. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente contrata para trabalhar para a gente. Porque senão você contrata um Jonas, né? E aí, se o Jonas não for igual o nosso Jonas aqui, que conhece Jesus, é problema. Porque o nosso Jonas aqui conhece Jesus, então não tem problema. Um dia eu estou pregando na igreja, eu estou falando mal de Raquel, porque Raquel não orava. E por que Raquel? E tinha uma pastora bem de frente, que o nome dela era Raquel. No final ela falou: pastor, mas você acabou com a Raquel. Falei: não, mas aquela Raquel da Bíblia era problemática, mas a senhora é uma bênção. Ô, Jeová, eu estou aqui pregando o Jonas, e vi o Jonas ali, ó. Ai, Jeová. A situação de Agar era uma situação desesperadora. Irmãos, Agar tinha sido tirada da sua nação, provavelmente do palácio, porque foi o rei que a deu. Então ela deveria estar ali no núcleo do palácio. Era uma serva. Ela agora perde sua família, perde o palácio, as suas origens, perde o seu país, e ela é dada a um estranho. E aí, à medida que Abraão está retornando para a terra de Canaã, Sara, a sua senhora, resolve que Abraão iria ter um filho com Agar. Um negócio feito completamente sem consultar a Deus. Então, Agar agora está grávida, e ao se ver grávida, ela empina o nariz. Ela age com uma certa arrogância. Sara dá umas varadas nela, e ela foge. Grávida, e foge para o deserto. Porque na situação geográfica que estava Abraão, todos os caminhos davam para o deserto. Então, Agar está lá no deserto, certamente já com fome e sede, grávida, fugindo daquela que poderia dar alguma coisa para ela, e o anjo do Senhor
aparece para ela e diz: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? O que está acontecendo? Só que a abordagem do anjo não era uma abordagem para trazer juízo, para trazer acusação. Era para conduzi-la ao caminho da reconciliação, de um retorno humilde, adequado, para ela ser abençoada. Então é nesse contexto, ela diz para o anjo: eu estou fugindo da minha senhora, a coisa não ficou boa, eu estou aqui perdida, eu estou fugindo. E o anjo diz: retorna para Sara. Então é nesse contexto que esse versículo que nós lemos, o de Gênesis 16, 13, ganha uma ampla importância. É porque o que ela tinha na mente e no coração era o seguinte: meus pais não estão aqui, ninguém da minha família se importa comigo, o que era meu dono no Egito não importa comigo, Abraão não importa comigo, Sara não importa, eu estou sozinha. Então você imagine alguém numa situação dessa, de repente entender, perceber, ver que Deus estava lá. Ah, irmãos, isso aí muda qualquer estado emocional, espiritual, muda tudo. Quantas vezes a gente olha para o cenário, para as coisas, e você se sente só. Por mais que às vezes esteja no meio de uma multidão, parece que você não tem conexão com a vida, com nenhum propósito, parece que você está só passando, parece que as coisas perderam o sentido, você não tem uma missão, não tem um propósito, você não tem uma chama interior, um sonho. Agar, uma mulher extremamente vazia naquele momento, de propósito, de sonho, não tinha nada. Era alguém que iria mergulhar mais profundamente nos desertos. Toda vez que a gente perde esse fogo interior, essa comunhão com Deus, o propósito de Deus, a revelação das Escrituras, parece que a gente entra num deserto sem fim, e de fato a gente não dá conta de sair disso só. Nós não conseguimos sair sozinhos disso. Então esse versículo ganha ar de muita esperança, não só para ela. Eu sou impressionado com a Bíblia escrita há séculos, há milênios, ela ganha vida pelo Espírito Santo, e ela fala com alguém hoje, ela fala com alguém agora. Nesse momento o Espírito Santo está usando isso aqui para dizer: eu posso mudar a sua vida, eu posso reacender a chama da esperança, da fé, do propósito de vida para você. Aleluia, aleluia. Eu estava testemunhando aqui na oração hoje sobre um alvo de oração da pastora Alba por uma pessoa. E a gente vem orando, orando, e de repente um milagre aconteceu. De repente a pessoa que era numa situação semelhante, ela acorda para a vida, ela abre os olhos e diz: eu vou conquistar, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Um estado profundo de prostração física, mental, emocional e pior, espiritualmente. Mas a mão do Deus que vê tudo, e uma mão mesmo sendo invisível, vai lá e levanta de forma sobrenatural. Irmãos, o Evangelho é um Evangelho vivo, vivo. Uma das coisas mais preciosas na vida é ler Bíblia e congregar. Se você estivesse em casa, você não poderia ouvir o que você está ouvindo aqui, o Espírito Santo trazer.
Ah, eu ia acessar pela internet. Talvez, se antes você não achasse uma coisa muito interessante, se perdesse desse propósito. Então Agar levanta os olhos e diz: graças a Deus, existe alguém que me vê, existe alguém que se interessa por mim. Então você percebe como um versículo parece isolado, uma expressão que parece comum. Talvez é comum para nós ler hoje, mas para a vida daquela mulher era mudança absoluta. Irmão, era o último fiozinho que ela tinha para se agarrar. E Deus a levanta de forma sobrenatural. Eu quero dizer para você nesta noite, a vida perdeu a graça para você? Você está vivendo um cristianismo raso, a vida se tornou água. A Bíblia diz que há vinho novo para nós. Há vinho novo. O que a Bíblia quer dizer quando diz que há vinho novo? É que há alegria, que há ânimo, que há ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus é capaz de levantar a pessoa mais prostrada, mais desacreditada, sem sonho, sem esperança. No cântico de Ana em 1 Samuel, capítulo 1 ou capítulo 2, os universitários aí me ajudam. Ana, ela diz assim: é Ele, é Deus quem levanta o oprimido, o pobre do pó, e o faz assentar entre os príncipes, e o honra e o glorifica. Irmãos, Deus levantará você, Deus levantará a sua empresa, seu sonho. A nossa força está no braço do Todo-Poderoso. A Bíblia é linda quando ela diz: a alegria, a nossa força, como é que é? A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, quando o Espírito Santo faz uma obra lá dentro, a gente vira um gigante. Uma força extraordinária vem sobre a gente. Quando você for orar pela presença de Deus, ora da seguinte forma: Deus, eu quero a tua presença manifesta. Porque a presença está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Então o crente tem que ter sabedoria de dizer: Deus, eu quero a tua presença no meu emprego, na minha empresa, no meu casamento, mas é uma presença manifesta. Porque a presença manifesta é a presença da ação, do fazer, do agir, do trazer solução. Diga: eu preciso dessa presença. Muita gente desiste de viver uma vida cristã vencedora, porque acha que é ele que vai ter que fazer isso. Irmãos, você só tem que praticar os princípios espirituais. 90% quem vai fazer é Deus. Você ora, jejuma, lê Bíblia, congrega, seja fiel, o restante é com Deus. Sempre foi assim. Então aquela mulher se levanta e diz: aquele que tudo vê, está me olhando. Olhando para alguém que se achava nada. Aliás, isso é extraordinário em Deus. Deus pega o que não é, faz ser. E abate aquele que acha que é demais. Irmãos, Deus é poderoso. Se houver disposição no coração, falou: eu vou servir a Deus, prepara, você vai ser abençoado. Dá um passo para Deus, creia no seu coração. Então Agar, ela agora tem o olhar de Deus sobre ela. E eu quero dizer para você nesta noite, todos nós aqui temos o olhar de Deus sobre nós. Deus é um Deus que abre porta onde não existe.
O livro do Apocalipse tem um versículo interessante. Deus abre porta, ninguém pode fechar. Se Deus fechar uma porta, ninguém pode abrir. Imagine você correndo de um ladrão ou de um boi e você acha uma porta, só encostada. E você pula e fecha a porta. Você vai ficar querendo abrir a porta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Muitas vezes Deus fecha a porta para que você não tenha um encontro com dissabor, com inimigo, com sofrimento, com situações complicadas. E a gente fica querendo, não, eu queria aquela porta. E Deus, meu filho, eu estou te poupando. Agora Deus é justo, quando Ele fecha uma porta, Ele abre uma melhor. Ele abre uma melhor. Creia nisso. Ele sempre abre uma porta melhor. Irmãos, eu tenho mais ou menos 25 anos, 27, 28, que eu dependo 100% de Deus no aspecto financeiro. Então eu aprendi uma coisa, eu aprendi a descansar. Descansar. E eu tenho visto o quanto Deus cuida da gente. Quanto Deus cuida. Eu só tenho que fazer o que cabe a mim. O extraordinário, o sobrenatural, o milagre é só Deus. E outra coisa, milagre é para onde tem necessidade dele. Se tem deserto, vai ter milagre. Se não tem um poço artesiano, Deus vai sair água da rocha. Se não tem padaria no deserto, Deus faz pão cair do céu. Porque uma das características de adversidade e deserto é que é um bom lugar para Deus fazer milagre. Então diga, Deus vê tudo. Em Gênesis 21, 19, é revelado um segundo momento em que Deus acompanhou bem de perto a aflição de Agar e socorreu ela e seu filho Ismael no deserto. Essa é bem conhecida, essa passagem, né? O menino cresce, olha a encrenca de novo, irmão. O menino cresce, e aí nasce o filho da promessa. Nasce Isaac. E aí foi dada uma festa no dia que Isaac foi desmamado. Você imagine o tanto que Isaac era paparicado. Irmão, amor de avô e de vó diz que não tem limite. Agora você imagina um casal, acima de 100 anos, tem um filho. Juntou amor de avô, de pai, de tio, de avô, tataravô, bisavô, juntou de tudo. Era um negócio, um menino assim, que eu acho que ele nem, até para respirar, arrumava uma bombinha para ajudar ele. E o menino vai, o filho de Agar, já tinha passado de 12 anos de idade, começou uma briga. E a irmã Sara era boa para dar conselho. A irmã Sara era um sucesso. A irmã Sara virou e falou assim, Abraão, é o seguinte, o menino da escrava está concorrendo com o nosso filho. E o nosso filho é herdeiro único por promessa. Sabe aquele crente que sabe usar a Bíblia na hora certinha, quando é para seu favor? Era a irmã Sara. Deus falou muitas vezes, Abraão, que o herdeiro é o nascido das nossas entranhas. Mas foi ela que colocou a outra, né? Mas no estreito, irmão. E a Bíblia diz que Abraão, com grande pesar no coração, pega Agar e Ismael, dá um pão e uma garrafinha de água. E a expressão da Bíblia é assim, saíram errantes pelo deserto. Saíram errantes pelo deserto. Agora ela não só estava no deserto, como ela tinha que pesar no seu coração um menino, um pré-adolescente.
A Bíblia diz que quando acaba a água e o pão, ela encontra uma pequena árvore, coloca o menino debaixo e diz: senta aí, meu filho. O menino estava mole, de tanto sol, sem água e com fome. Senta aí, menino. E ela fica longe, para que ela não visse o menino morrer. O Deus que tudo vê, quando você pega a geografia do livro de Gênesis, é muito interessante, porque os escritores, quem desenhou os passinhos, né? Aí vai desenhando o mapa, a geografia. Irmãos, na hora que Agar saiu da casa de Abraão, qual é a grande problemática no deserto? Falta de água. Quem tem água no deserto resolve tudo. Você vai ver no mapa assim os pezinhos, né? Pretinho assim, que eles pintam lá. Ela disse assim: saíram errantes pelo... Esse era o conceito humano dela. E de qualquer um que a visse saindo. Só que o mapa, a geografia, vai dar aonde tem uma cisterna de água, uma fonte de água. Deus já viu ela saindo, e sem ela saber, ela estava sendo conduzida para o lugar certo. Deus não só viu como Deus estava, conduzindo. Isso é muito consolador para qualquer homem e para qualquer mulher de Deus. Os piores momentos da nossa vida, Deus não está longe. Não está longe. Às vezes o nosso coração se afasta. A nossa alma atira até pedra em Deus no momento das circunstâncias, das adversidades. Mas Deus continua no mesmo lugar, no seu trono, com seu braço estendido para nos abençoar. Seus ouvidos não estão fechados, nem suas mãos atrofiadas, para não ouvir e nos abençoar. E Agar está novamente lá no deserto, e a Bíblia diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Porque como o menino tinha convivido muito com Abraão, o menino aprendeu a orar. Então aquele choro no original é choro de busca. É choro pedindo socorro. E socorro a Deus. Deus ouviu, porém Deus já estava lá. O ouvir nesse aspecto, aqui no contexto, é o ouvir da ação. Deus estava lá. Lembra da história de Jacó lá no Gênesis 28, na escada? Ele diz assim, numa linguagem de hoje, né? Uau! Não vou falar o palavrão, né? Porque tem muita gente que fala, caramba, né? Não gosto de pregador que fica usando palavra de baixo escalão. Acho que não. O evangelho é tão nobre que não condiz, não. Não gosto. Ele falou assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Gênesis 28. Jacó achou que estava só no deserto, sem direção. É outro que você pega a geografia. Jacó está saindo daqui, irmão, lá na frente está o poço, onde ele encontrar a mulher dele. Deus está no controle. Se olha ali e diz assim, meu Deus, que vento, que tempestade, o meu barco tomou outro rumo, agora a coisa azedou, agora está complicado. Está não, irmão. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus disse ao apóstolo Paulo, Paulo, eu estou vendo tudo. Fala para esse povo aí que nenhuma alma se perderá nesse barco. Irmão, o barco que Paulo estava virou tábua para tudo quanto é lado. Não sobrou nada da carga, mas todo mundo chegou lá na ilha de Malta. Malta?
Nenhuma alma se perdeu. Jesus disse aos discípulos em Lucas 8, nós vamos entrar no barco e nós vamos chegar do outro lado. Levantou o inferno inteiro para perturbar na água e na tempestade. Mas todos chegaram do outro lado. Porque Deus vê tudo, Deus está no controle. Está no controle. Muitos vêm por amor, é verdade. Outros levam umas boas, umas lapadas para acertar o caminho. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. O texto de Gênesis 21 diz o seguinte: abriu Deus os olhos de Agar e ela viu. A fonte de água estava do lado dela. Irmão, já imaginou? Eu estou aqui no deserto e a fonte de água está como ali no Hermínio? Porque quando a gente está adoecido emocionalmente, a nossa alma entra num estado de interferência tão grande que a nossa visão espiritual fica curta. A nossa sensibilidade espiritual praticamente acaba. Acaba. E aí a nossa alma vira um gigante. A alma, ela gera cegueira espiritual. O profeta está no monte com Gease. E Gease era um crente almático. Ele diz, ai, profeta. Você já viu essa expressão? Ai, pastor, é porque o senhor não sabe qual o problema que eu estou, pastor. Não é a alma respirando, a alma... Pastor João diz o seguinte, nós não temos uma alma, nós somos totalmente alma. Pior que é. Não se é capaz de sair daqui do culto cuspindo fogo, Pentecoste. Amanhã você levanta murcha assim. Ai, vida. Ah, céus. Eu amava aquele desenho animado. Porque eu me identificava muito com aquela bichinha lá. Eu era uma alma, irmão, uma alma assim, lambida, aquela alma despenada, assim, sem graça. Eu não tinha pensamento de futuro, não, está tudo bom. A namorada vai terminar com você, pois é, mais uma, né? Ah, vida. Mas o Espírito Santo entrou na minha vida. E eu comecei a trabalhar na minha alma. Estava lá o Gease, profeta do céu. Não, você já viu que tem crente? Que quando ele abre a boca, ele sempre está dizendo que o problema dele é maior do que todo mundo. Aí você vai ver, ele está correndo de uma galinha. O outro está correndo de um elefante. Não, de um leão. Aí o menino vem, profeta, nós estamos no sal. O que tem de soldado, de cavalo, de espada? Aí o profeta respira e diz, Deus, que tudo vê, que me faz ver com teu olhar, abra os olhos dele, para que ele veja. Sabe qual é o grande problema da vida? É quando as circunstâncias, os padrões do mundo e o diabo fala para você assim, ó, agora você vai passar a se ver com o seu próprio olhar. Aí você entrou num caminho perigoso. Porque o diabo sempre vai fazer você olhar para o negativo, para o que você ainda não é e nem conquistou. Você já viu as expressões dos homens e das mulheres da Bíblia quando Deus os chamou para um desafio?
Eu não posso, Senhor, olha o tamanho que eu sou. Olha a minha linguagem, eu nem sei falar. Não, Senhor, manda fulano, beltrano, ciclano. Coitado de mim, Senhor, eu sou uma almazinha despenada. Porque, irmãos, se você passar a olhar para você mesmo, só com o seu olhar, pode desistir. Sua vida chegou num buraco. Não tem mais para onde cavar, não. É por isso que eu gosto da expressão, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que agir. É assim. Abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu a provisão, o socorro. Uma das coisas mais lindas da história de Agar, lá em Gênesis 21, é como Deus pega alguém sem nenhum sonho, sem nenhuma perspectiva, e muda completamente o seu futuro. Essa é uma das grandes bênçãos do Evangelho. Essa é uma das grandes bênçãos do Evangelho. Quando parece que não está acontecendo nada, parece que não vai romper, de repente, o negócio acontece de forma extraordinária. 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 Porque o texto desenvolve e diz o seguinte: Agar fixou residência, prosperou, ficou bem de... Porque quem tem água no deserto fica rico. O menino casou, tornou-se um caçador, um flecheiro poderoso, constituiu família, e é um povo que o mundo inteiro tenta convencer eles a fazer paz com Israel, e não há paz. Não há paz. Irmão, ninguém vence eles completamente. Aquele é descendente de Ismael. Estão lá, não cresce, no meio da luta, cresce. Aquela mulher nunca mais precisou voltar para debaixo de nada, nem de ninguém. Ela teve sua vida visitada por aquele que vê tudo. Aquele que tudo vê. Gênesis 31, 12. Essa escritura diz que o Senhor apareceu para Jacó em um sonho. Olha o que Deus disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem te feito. Irmão, Labão tinha mudado o salário de Jacó 10 vezes. E não era mudar para maior, não, era sempre para baixo. Sempre para baixo. Certa vez uma pessoa chegou em mim, com o nariz mais alto do que... Como é o nome do prédio lá? O mais alto de Goiânia? Órion. E falou: você é muito arrogante. Eu falei: fala, capeta. Irmão, o triste, quando você compra a briga de alguém e o outro está todo errado e você não sabe. Aí você passa vergonha. Eu falei: vou dar linha para ele falar, que depois eu dou no meio da testa dele. Pode falar. Você deixou a função X, o trabalho X. Você era reconhecido, ganhava muito bem. Eu falei: ganhava bem. Eu falei: deixa eu te dar um recado. Tu tem um gerente que é os teus pés e as tuas mãos. Em outras palavras, ele é escravo teu. E tu não dá aumento para ele. Tu vai perder ele. Aí tu vai fazer o que ele faz para tu sentir o valor dele. Ah, não deu outra. Passou um mês, eu estou andando numa rua, vi lá uma loja. E uma pessoa no balcão. Falei: eu vou lá, eu vou conferir se é fulano.
Cheguei lá, era o gerente dele, tinha abrido um negócio. E o outro irmão, que chegava na empresa a hora que queria, que tinha tudo arrumadinho, perdeu o cara. Perdeu o cara. Perdeu a bênção. Assim era o Labão. Jacó, irmão, onde ele colocava a mão, Deus prosperava. E o sogro, o patrão, só tirava dele. E Deus está lá do trono dele olhando para aquela cena. Mês que vem vou ter aumento para baixo. Eu vou aumentar mais o buraco que eu vou entrar. Meu sogro vai me ajudar a cavar o buraco, né? O povo fala tanto de sogra, mas sogra Jacó não fez nada com ele, só fez bem. O sogro era aquele problema. Ninguém fala do sogro, né? Só fala da sogra. Aí Deus, irmão, 20 anos Deus via cada minuto. Deus disse, Jacó, eu tenho visto a forma que tem te tratado. Eu vou te dar uma instrução. Você vai fazer assim, assim, e sua vida vai ser mudada. Irmãos, Deus arrancou todo o rebanho de Labão e colocou nas mãos de Jacó. Quando Jacó saiu daquelas terras, Jacó saiu rico. Eu quero te dizer que Deus vê aonde você trabalha. Deus vê o seu esforço. Deus vê. E se a fonte que você está não te recompensar, Deus vai abrir outra. Deus vai abrir outra. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja, era membro aqui nessa igreja. E aí numa empresa, há anos, ela carregava nas costas aquela empresa. E um dia ela abriu o coração para mim, eu falei, fica tranquila. Essa empresa está com os dias contados para você. Irmão, ela foi, umas 3 semanas depois, ela fez uma entrevista e entrou numa outra empresa do mesmo segmento. Pensa se ela pelo menos lembra de olhar para trás, para o Calvário. Não olha. Deus vê. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso que a Bíblia diz. Deus está vendo você. Você está sendo injustiçado, injustiçada. Você foi acusada sem dever. Entrega na mão de Deus. Porque o Deus que viu, é o Deus que vê e é o Deus que vai agir. Fica tranquilo. A sua recompensa vem de Deus. Deus vai usar outra fonte. Eu conheço um pastor que congregou numa igreja há 30 anos. Nunca deram oportunidade para ele subir no altar. Ele foi para um outro lugar. Ele já pregou na igreja do Silas, igreja do Jorge Linhares, uma grande igreja de São Paulo, que eu esqueci o nome do pastor agora. Porque quando a fonte X te é devedora de honra e não te honra, Deus vai levantar outro, irmão. Deus vai levantar, porque Deus vê. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus disse, Jacó, eu estou vendo a sua situação. Eu escuto o gemer da sua alma. E Deus recompensou Jacó. Deus entrou com provisão. Irmãos, quando você olha as escrituras em Êxodo 2:25, olha o que Deus diz. E atentou Deus para os filhos de Israel. Deus viu a aflição do seu povo no Egito e desceu para ajudá-los. Irmão, Deus saiu do trono dele nos céus para vir ajudar Israel. Moisés está apacentando as ovelhas lá do seu sogro. Deus desce no monte e diz, arruma aí a mala, porque eu vou te usar. Porque eu vi e tenho ouvido o choro, o gemido e o clamor do meu povo. E eu te levanto para honrá-los e para tirar eles do Egito, para mandar para uma terra que mana leite e mel. Eu pergunto para você, Deus fez ou não?
fez. Esse é o seu Deus? Ele continua sendo o mesmo Deus, ele faz. Se coloque de pé. E nós poderíamos ficar aqui, horas citando as Escrituras. Horas. Sabe qual é a expressão mais comum no livro de Jó? É que ele vê, ele sabe, ele está vendo, ele contempla. Jó estava sendo acusado de tudo quanto era lado. E Jó disse, ele é o meu escudo, é a minha fortaleza, é o meu socorro, é a minha bandeira. Ele vê todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. A sua oração, aliás, oração não vence. Oração, irmãos, não tem lá uma data de validade, não. Passou do tempo, venceu. Não, não tem. É igual semeadura, não vence o seu poder de impacto. Você faz o bem, pode passar anos, o bem volta para você. Você é fiel, Deus vai visitar a sua fidelidade. Deus disse para Samuel, Samuel, eu honro os que me honram, mas eu disciplino os que me desonram. Deus removeu uma família inteira do altar para colocar Samuel. Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Uma certa vez, uma irmã chegou em mim e falou assim, irmão, eu estou desesperada. Falei, o que foi? Eu ouvi uma pessoa falar que está com seu nome debaixo do joelho orando e que você vai dar em nada. Falei, irmã, tu já leu Provérbios que maldição sem causa não se cumpre? Pô, tem um ditado que praga de urubu não pega em cavalo gordo. Pega mesmo não. Cavalão vai, se o urubu ficar perto, vai levar uma patada. Falei, aí eu peguei e fui embora daquela cidade. Deus fez um movimento, eu vim para Goiânia. E a irmã falou, fica tranquilo, eu vou estar orando todo dia. Falei, irmã, nem precisa orar, isso aí esquece. Estou vindo, eu vim para Goiânia de carona, Zé, porque eu não tinha R$1 para pagar a passagem. Aí passou um caminhão lá, o irmão falou, quer ir em Goiânia? Eu falei, irmão, é de graça? Você paga para mim o café da manhã, o almoço e a janta? Pago, vamos. Recém-casado, acho que 4 meses de casado, fiquei desempregado. Estou no meio da estrada, mais ou menos 1h da tarde. Belém, Brasília, retona que sumia, chega a tremer o asfalto. Mês de calor. De repente eu senti a presença de Deus na boleia do caminhão. Porque os antigos chamam boleia, na cabine. Eu senti Deus, literalmente, irmão, Deus encheu aquele lugar assim, você faltava tocar. Eu olhei assim para o motorista, as lágrimas estavam correndo. Aquele homem estava com a mão no volante assim, irmão, e chorando, e o caminhão de... Falei, meu Deus, nos guarda. Aí, de repente, ele abriu a boca e disse assim, assim diz o Senhor, eu te tirei daquele lugar, e tu não vais voltar para lá. Eu já preparei uma família que vai cuidar de vocês. Irmão, aí nós virou um lamacheia daqueles. Pensa nós dois chorando dentro do caminhão, chegamos em Goiânia. Cheguei em Goiânia. Irmãos, os olhos de Deus estão nos vendo. Lembro direitinho, cheguei aqui, quem vem por Anápolis. Irmão, quando eu vi o tamanho da cidade, Zé, mas me deu um medo.
aquele tanto de prédio, que a gente vê alto, né? Irmão, o prédio mais alto que eu tinha visto era de 4 andares. Só tinha um na cidade. Lá não tinha um sinaleiro. Falei, Deus do céu, não sabia que o trem era grande assim, não. E já fiquei na minha mente, mami, vou ficar aqui poucos dias, eu vou vazar para a minha cidadezinha, andar de bicicleta e a pé. Eu lembro direitinho, tem um posto aqui, ó. Antes do viaduto do Carrefour tem um posto grande. Lembro direitinho. Passa o viaduto Serra Dourada, tem um posto à direita. O irmão parou o caminhão lá e falou assim, vamos abastecer aqui, eu vou arrumar um táxi para te levar na casa da tua irmã. Tu tem o endereço? Eu falei, tem o endereço, tá aqui, ó. Crente inteligente, tem que arrumar endereço. Aí nós estamos ali abastecendo, e eu com a minha malinha na mão assim, né? Desconfiado. Chega um táxi para abastecer. O táxi parou. Aí ele perguntou para o taxista, você sabe onde é isso aqui? Ele falou, é do outro lado da cidade, é na Vila Boa, lá perto do Terminal das Bandeiras, lá no Rio Formoso, no Novo Horizonte. Mas eu sei onde é. Quanto você quer para levar esse rapaz? Ele olhou para o cara, olhou para mim e falou, 20 reais paga. Depois eu descobri que 9 pagava. Entrei no carro desconfiado, com medo, com estranho, né? Os olhos de Deus vê todas as coisas. Aí ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está indo para onde? Eu falei, para casa da minha irmã. A sua irmã é uma loira, assim, o marido dela é pequenininho, ela tem 2 menininhos moreninhos. Eu falei, Ele falou assim, ela mora na frente da minha casa. Irmão, sabe que hora era? Era 8 da manhã. O que o motorista lá do outro lado de Goiânia estava fazendo naquele posto, 8 horas da manhã? Quando ele parou o carro do lado de frente à casa dele. A rua era estreitinha, minha irmã estava na calçada. Eu falei, é minha irmã. Isso era cedinho, 8h30 no máximo. Chega o pastor dela, num carro velho, vendendo leite. Olha o leite, aquele leite de litro, você tirando no tambor. Aí ela falou, pastor, esse aqui, meu irmão, é presbítero e pregador e dos bons. Aí ele me olhou assim, então entra no carro aqui, nós vamos conhecer. Vou entregando leite. Irmão, eu nem café tinha tomado. Eu falei, eu não conheço ninguém. Entrei naquele carro velho e nós saímos entregando leite. Lá para as 9h30 terminou, paramos na casa dele. A casa dele era uma grade na frente inteira do lote. E a mulher dele veio para abrir o portão e ele colocar o carro. Quando eu desci, ela falou assim, ai meu Deus! Eu falei, vixe, ela viu a assombração. Será que eu estou tão feio assim? Eu te vi ontem à noite. Eu te vi num sonho, a tua mulher, uma moreninha do cabelo meio cacheado. E Deus falou para mim que é para a gente cuidar de vocês. Eu lembrei na hora da profecia que tinha sido horas atrás. Deus vê todas as coisas. E nós fomos morar na casa do pastor Valdeci vários meses de graça. Até arrumar um emprego, a meio de trabalhar. Deus colocou tudo no controle, irmão. A Meire precisava que o patrão desse as contas dela, porque senão ela tinha que pagar o patrão, que já estava pendurado em tanto vale. O patrão falou, não, vamos passar a regra, eu vou pagar os seus direitos. E liberou a Meire, por misericórdia. Eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você. E hoje é uma noite para você se levantar. É uma noite para você sair daqui, porque você ouviu uma palavra positiva, você ouviu o Evangelho vivo, que transforma, e você sair respirando fé, acreditando que não é a pandemia que decide a sua vida, não é a moeda nem a economia desse país, é Deus. É Deus. É Deus. Eu quero orar com você. E quero te convidar a você entender que cada segundo do seu dia, o olhar de Deus está sobre você. Não deixa o diabo te enganar. O diabo fazer você passar a ver você e sua história a partir da sua lente. Se veja e veja tudo com o olhar da fé, o olhar de Deus, o olhar das Escrituras. Creia,
aquilo que você colocar a sua crença se torna seu Senhor. Se você colocou a sua crença nas informações da televisão, do medo, o medo se tornou seu Senhor. Porque o que é fé? Fé, ou ela está em Deus, ela é positiva, ou ela está em alguma coisa que é negativa. Você nunca para de operar na fé. Quando você fala, vai acontecer isso, pois é, você colocou sua fé naquilo, aquilo vai operar sobre a sua vida. Por isso que Hebreus diz assim: mantenham firme a confissão da fé em Deus, na palavra. E aquilo em que você coloca a sua fé é o seu Senhor. É o seu Senhor. E graças a Deus que o nosso Senhor tem um nome. Ele chama-se Jesus Cristo. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Senhor que tudo vê. Curva a sua cabeça. Pai, nesta noite, eu sou consolado e creio que a tua igreja é consolada, porque o Senhor vê todas as coisas. Nós podemos contar com o teu olhar. Assim como Agar encontrou refúgio no Senhor, esperança, um futuro, o teu olhar pode nos conduzir a isso, nos tirar do medo, da insegurança, da incerteza. Ó Deus, Davi disse: foi Ele quem me tirou do charco de lodo, da lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus pés numa rocha. Assim seja sobre todas as famílias dessa igreja. Tira os nossos pés daquilo que não te glorifica. Tira da nossa mente o medo, a insegurança, e dar-nos, Senhor, um espírito voluntário, obediente, firme no Senhor, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos e que cada um possa tocar na fonte que precisa, e dessa fonte, em nome de Jesus, sairá cura emocional. Essa fonte tem libertação, essa fonte tem portas abertas, essa fonte pode restaurar seu emocional, te dar vida e vida com abundância. Aleluia, 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 aleluia. Fique com seus olhos fechados e profetize essa canção. Aleluia. Teu sangue, aleluia, leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Adore a Deus.